vascaínos e vascaínas, forte abraço a todos, saudações, ótima terça-feira, dia 25, fazendo mais um vídeo aqui no canal Vasco é Nosso. Meu nome é Paulinho, vocês sabem, agradecer a galera que está chegando, quem não estiver chegando, quem chegar depois, aquela moral aí, dá aquela curtida, aquele like, se inscreva no canal, muito importante a sua colaboração aqui no canal. Vamos falar de Vasco, né, algumas questões aí, inclusive de um vídeo que eu fiz ontem a respeito da venda do mando de campo que o Vasco fez aí, né? Temos novidades aí, existem algumas questões aí que a gente precisa pontuar, né? Alguns jogadores estão se recuperando, vem treinando, e na estreia pode ser que alguns não atuem nessa primeira partida, né? Próximo dia 30 aí, a estreia do Vasco contra o Santos, em São Januário. E algumas surpresas nos treinos, mas disso também a necessidade de utilizar alguns jogadores, fazerem testes. Isso é o momento, o Carille precisa testar alguns jogadores. Vamos falar sobre essas questões aí. Então, galera que tá aqui no canal, como eu disse, dá aquela moral, se inscreva no canal. É importante vocês inscreverem, né? Acionar o sininho de notificações, que cada vez que aparecer um vídeo aqui, vocês estão assistindo a gente aí. Com muito prazer, estou aqui fazendo esses vídeos aqui para poder a gente interagir bastante falando de Vasco da Gama. A primeira é a questão da venda do mando de campo. O Vasco agora é certo, o Vasco foi apurado aí, o Vasco vendeu 2 mandos de campo, uma contra o Palmeiras e uma também contra o Botafogo. 2 jogos aí que o Vasco vai vender essas partidas, jogos que seriam em São Januário, vão ser feitos em Brasília. Jogos em Brasília, jogo contra o Palmeiras e também contra o Botafogo. O Vasco vai ter um valor de 2 milhões na venda desses jogos e também tem um acordo aí de uma bonificação. Caso o público ultrapasse 50 mil, o acordo foi feito com o responsável, né, que administra o futebol no Mané Garrincha. Tem aí um acordo aí de bonificação de 500 mil. Então, o Vasco, a princípio, vai ter aí uma arrecadação de mais de 4 milhões de reais nessas 2 partidas aí, contra Palmeiras e contra o Botafogo. O Vasco nessa necessidade de estar arrecadando, né? São Januário, o Vasco tem uma arrecadação bem menor, então possivelmente o Pedrinho, junto com a sua diretoria, negociar essas vendas, esses valores para poder ajudar no caixa do clube. Então isso é importante também salientar e dizer também que as notícias que circulavam que eram jogos vendidos já pela antiga empresa que faliu, a 7771, ela faliu e vendeu esses jogos. Na verdade não é. Esses acordos estão sendo feitos pelo Pedrinho, pela atual gestão do Vasco. Temos aí alguns jogadores, como a gente disse, se recuperando. Os principais do meio campo, Tietê e o Coutinho, estão treinando com a equipe, mas possivelmente não possam estrear no dia 30. Ainda estão em fase de recuperação, né? Esse jogo, nesse último sábado, um amistoso contra o Boa Vista, os titulares foi Souza e Garré. Então, também não é garantia desses 2 jogadores serem titulares na estreia. Coutinho ainda tem aí a possibilidade de estrear, mas tem os seus substitutos aí diretos, que são Payet, né? A gente imagina que o Coutinho, não podendo jogar, o Payet seja o titular. E na vaga do Tietê, que seria possivelmente o titular dessa equipe, caso não estreie, o Souza vem atuando, mas a princípio Paulinho e Jair são os titulares da posição. Então o Carille deve, até o dia 30, ver quais serão os jogadores que vão atuar nessa partida. Estrela não estreia, já descartado a estreia do jogador Estrela. E o Adson, que vem se recuperando bem, vem com uma forma física boa aí, vem se preparando bem, né? Também
possivelmente não será titular da equipe do Vasco, mas a princípio o Carille pretende utilizá-lo entre 20 e 25 minutos dessa partida dia 30, nessa estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. Surpresa que está acontecendo nos treinos é a titularidade do Souza em alguns jogos, mas a princípio, como eu disse, a titularidade na posição hoje é do Paulinho ou do Jair. Então, dependendo de como será a forma de jogar contra o Santos no dia 30, a gente vai poder estar aqui mais à frente tentando entender como o Carille vai propor esse jogo contra o Santos aqui em São Januário, dia 30, às 6h30 da tarde. Jogo de estreia, semana que vem já começa o Brasileirão e a gente aqui já aguardando ansiosamente para esses jogos aí iniciarem, né? Que não só o Brasileirão, a Sul-Americana também já está aí batendo na porta, jogos importantes para o Vasco tá caminhando aí, quem sabe, para voos muito importantes, quem sabe títulos, e é o que o torcedor sempre espera, e acredito que o Vasco é para isso, é para brigar, para lutar por jogos importantes e principalmente para disputar títulos, que é o que está faltando há muito tempo no Clube de Regatas Vasco da Gama. Então é isso, vídeo rápido, recuperando aí e corrigindo um pouco da que a gente falou ontem, né? Esses jogos vendidos, Palmeiras e Botafogo, acrescentando o Botafogo, antes falei só do Palmeiras, mas tem mais um, foi o Botafogo, e recuperação de alguns jogadores que o Vasco vai precisar muito dessas peças nesse ano de 2025. Agradecer a galera mais uma vez, se a galera puder dar aquela moral, curte, compartilha com mais vascaínos, se inscreva quem não é inscrito. Até o próximo vídeo.